Na aula de hoje, iremos falar sobre a equação do segundo grau. Definição. Chama-se de equação do segundo grau, com uma incógnita, toda equação que assume a forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde x é a incógnita, poderia ser y, z, qualquer outra letra, mas nesse exemplo temos o x. A, B e C são números reais com A diferente de zero. Por que o A diferente de zero? Pois se o A fosse zero, 0 vezes x ao quadrado seria zero. Então sobraria bx mais c igual a zero. Desta forma seria a equação do primeiro grau. Uma equação só do segundo grau, quando x for elevado ao quadrado. A é coeficiente do termo em x ao quadrado. B é o coeficiente do termo em x, e C é o coeficiente do termo independente de x, ou seja, aquele número ou algum valor que não tem x ao lado. Forma normal ou reduzida da equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau com uma incógnita está na forma normal ou reduzida quando assume a forma geral, ax² mais bx mais c igual a zero. Lembrando, com a diferente de zero. Exemplos. x² menos 7x mais 10 igual a zero. Se você perceber, o a não aparece diretamente, mas sabemos que toda vez que tiver x² e não tiver um valor na frente do x, o a é 1. Menos 7x, onde o b aí é menos 7, mais 10, o c é 10. Então, é uma equação de segundo grau completa, pois temos a, b e c. Já dessa forma aí, podemos analisar que temos y² mais 2y igual a 3y mais 1. Se você reparar, 2y igual a 3y, podemos ajeitar que estão no mesmo grau, esse monômio. y² mais 2y menos 3y menos y igual a zero. O que foi que eu fiz? O 3y estava de um lado, positivo, passei para o outro lado, negativo. O mais 1 estava positivo, eu passei para o outro lado, negativo. E agora, y². 2y menos 3y dá menos 1y. Então, menos y menos 1 igual a zero. Desta forma, minha equação está reduzida. Ou seja, eu simplifiquei ela o máximo que eu pude. As equações de segundo grau podem ser x² mais 4x mais 1 igual a zero. Que tipo de equação é essa? Essa é uma equação completa. Meu a é igual a 3, meu b igual a 4 e meu c igual a 1. Então quer dizer que todas as equações são completas? Não. Vamos lá. 2y² menos 10y igual a zero. Se você analisar, está faltando o termo independente, ou seja, faltando o c. Então, essa é uma equação incompleta. Qual é a incógnita? Y. Onde o a é 2, o b menos 10, o c é 0, pois não tem c. Essa é a equação incompleta. 4z² menos 3z igual a 0. A incógnita é z. Meu a é 4, meu b é menos 3, meu c é 0. É uma equação incompleta, pois igual ao exemplo b, está faltando a incógnita. 7m² igual a 0. A incógnita agora é o m. O a é igual a 7, o b 0 e c 0. Essa equação é incompleta. Se você reparar, essa equação não tem o a, não tem o b, nem tem o c. Resolução de equação incompleta em segundo grau. Primeiro caso, equação do tipo ax² mais bx igual a 0. Se você reparar, está faltando o c nessa equação, por isso ela é completa. Então, a primeira dica do TED. 2x² menos 10x igual a 0. Sempre o professor dizia, quando estiver faltando c, faça por evidência.
Hoje eu vou mostrar dois termos e você escolhe o tópico que quiser. Então, a primeira dica vai 2x² menos 10 igual a 0. Então, se liga na dica e mais nunca irá errar. Primeira dica, você acha a primeira resposta x igual a 0. No segundo exemplo eu vou mostrar por quê. E outra, meu x2 será quem? 10 sobre 2, ou seja, menos b sobre a. Preciso fazer muita conta? Não. A matemática tem que ser tratada de forma simples, não para confundir os alunos. Se você fizer aqui, 10 dividido por 2, 5. Menos b. Se b está negativo, fica positivo. Já achei a resposta. Se você substituir aqui, 0 elevado a 2 é 0. Vezes 2, 0. Menos 10 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. O x está ok. x2. 5 elevado ao quadrado, 25. Vezes 2, 50. Menos 10 vezes 5, 50. 50 menos 50, 0. Se você reparou, eu não fiz nenhuma conta complicada. Ou seja, x1, quando estiver incompleta, faltando 6, será 0. E meu x2 será o valor de menos b sobre a. Que difícil. E por que o professor não me ensinou assim? 4z² igual a 3z. Isso é uma equação incompleta, mas eu preciso dar uma melhorada nela. Então, vou passar esse 3z de um lado, vai passar menos 3z para o outro. Então, deu uma ajeitada, ficou 4z² menos 3z igual a 0. O que é que eu tenho em comum aí? Os dois. O z. Então, vou usar a evidência. Z vai ser quem? 4z menos 3. Quando eu coloquei em evidência. Por quê? Se eu multiplicar z vezes 4z, vai dar 4z². E se multiplicar z por menos 3, vai dar menos 3z. Então, toda vez que eu fizer a evidência, se eu quiser saber se eu acertei, se eu fizer o processo inverso da multiplicação, tem que dar o valor acima. Então, a primeira resposta é z igual a 0. E eu posso fazer o quê? 4z menos 3 igual a 0. Só que fica agora quem? Z é igual a 3 quartos. Eu passo esse menos 3 para lá positivo. E o 4 está multiplicando o z, passa dividindo. Mas se reparar na dica do exemplo anterior, se eu fizer z igual a 0 e menos b, se b é menos 3, fica 3 positivo, sobre a 3 quartos. Não precisava fazer essa conta toda, professor. Valeu pela dica e vamos seguir. Agora eu vou mostrar o segundo caso, a equação tipo incompleta, onde a equação não tem o valor de b, ou seja, ax² mais c igual a 0. Tem um exemplo aí, x² menos 2 igual a 34. Então, eu isolo o x², o primeiro membro. Por que eu isolo o primeiro membro? Porque ele já está aqui no primeiro membro e não tem outra variável do outro lado. Então, fica mais cômodo ficar desse lado. x² é igual a mais 34 mais 2. Porque mais 2 estava negativo, passou positivo. Então, x² é igual a 36. Então, se está em forma de potência, passa em forma de raiz quadrada. Então, x será igual a menos raiz de 36, que é igual a menos 6. Porque raiz de 36 é 6, o sinal do meio está lá de fora, e a outra resposta, x será igual a mais raiz de 36, que é igual a 6. Então, ele tem duas raízes, menos 6 e mais 6. Para determinarmos a raiz dessa equação, caso exista, utilizaremos a forma solutiva de Bhaskara. Então, professor, eu posso usar a fórmula de Bhaskara
para a equação incompleta? Pode sim, só vai gerar mais trabalho. Então, nem sempre eu mesmo uso a forma de Bhaskara. Até então, tem várias outras formas de resolver. Então, vou mostrar alguns artifícios também no decorrer da aula, que você não é obrigado a correr sempre para a forma de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, sobre 2a. Preste atenção, duas vezes o valor de a. Por vários alunos fazer sempre o a igual a 1, muitos esquecem de multiplicar no denominador duas vezes o valor de a e acaba colocando o a sempre como 1. E algumas pessoas acabam errando. Onde b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c é chamado de discriminante da equação e representado pela letra grega delta, que está aqui. Assim, está essa fórmula. Se você reparar, a única coisa que mudou é que delta está dentro da raiz e na de cima está b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, esse b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c é o valor de delta. Você resolvendo, você vai achar o valor de delta. Quando delta é maior que zero, a equação do segundo grau terá duas raízes reais de diferentes, x1 diferente de x2. Preste muita atenção nessas dicas. Delta maior que zero são duas raízes diferentes. Quando delta é igual a zero, a equação terá duas raízes iguais, ou seja, x1 igual a x2. E quando delta é menor que zero, a equação não terá raízes reais, pois x1 e x2 não pertencem ao conjunto de reais. Mas, professor, isso tem resposta? Tem sim. No terceiro ano, quando você estudar no campo dos complexos, dos números complexos, no caso, você vai ver que poderá calcular tranquilamente. Mas até lá, nós estudaremos como nível de fundamental e primeiro ano. Determine as raízes reais da equação x ao quadrado menos 5x mais 4x igual a zero. Não se assuste, é um pouco trabalhoso, mas é fácil fazer isso. Então, primeira coisa, nós temos que identificar o a, o b e o c. Se você olhar, quando não tem nada na frente do x ao quadrado, a dica é o a é 1. O b é igual a menos 5 e o c é igual a 4. Sabendo o valor de a, b e c, você resolve tranquilamente a fórmula de Bhaskara. Calculando o discriminante da equação, obtemos discriminante nada mais é que o delta. Lembre, toda vez que pedir no exercício para você calcular o discriminante, você vai se lembrar do delta. E o coeficiente é o a, b, c. Então, resolvendo aqui, delta é igual a quanto? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é menos 5, então menos 5 ao quadrado menos 4, o a é 1 e o c é igual a 4. Uma dica, toda vez que tiver na parte os números negativos, coloque em parênteses para não se confundir com a multiplicação do sinal. Então, menos 5 ao quadrado, base negativa expoente par, resultado positivo. Como é ao quadrado, todo número que for de b será sempre positivo, pois se for negativo, elevado ao quadrado vai dar positivo. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Lembrando que tem o sinal de menos na frente do 4. Menos com mais vai dar menos. Então, 25 menos 16, meu delta é 9. Agora, substituir os valores na forma resolutiva de Bhaskara. Então, x é igual a quem? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Que é igual, quem é b? B é menos 5. Sempre lembrar, colocar, quando for negativo, colocar o menos fora do parênteses e colocar o valor de b. Pois quando eu fizer menos com menos, vai dar mais. Então, fica menos
abre parênteses, menos 5, fecha parênteses, mais ou menos raiz de delta, que a gente calculou e viu que delta é 9, sobre 2 vezes A. Coloquei bem detalhado, o A é 1, 2 vezes 1. Então, menos com menos vai dar mais, vai ter o 5, mais ou menos raiz de 9 é 3, 2 vezes 1 é 2. Então, fica 5 mais ou menos 3 sobre 2. Para x1 e x2, se você reparar, está mais ou menos. Então, para x1 eu sempre pego o positivo e x2 o negativo. Porém, professor, isso é uma ordem, tem que ser sempre assim? Não. Eu escolho. Eu prefiro ter uma coerência e não errar. Então, eu prefiro sempre botar em cima positivo e embaixo negativo, porque assim eu me acostumo e sei que tem que fazer os dois valores. Então, 5 mais 3, 8. Dividido por 2, 4. 5 menos 3, 2. 2 dividido por 2, 1. Se você reparar, em cima eu peguei o positivo, embaixo eu peguei o negativo. Então, 4 e 1 será a minha raiz da equação do segundo grau. Se eu substituir esses valores na equação, x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Se eu quiser verificar se acertei, quando eu substituir o valor de x por eles, tem que dar 0. A equação tem duas raízes reais e diferentes, que são 1 e 4. Então, quando o delta é maior que 0, eu provei aqui que tem duas raízes diferentes. Determine as raízes reais da equação 3p ao quadrado mais 6p mais 3 igual a 0. Calculando o discriminante, obtemos delta. Nessa aqui eu coloquei mais direto, para você já se acostumando com o valor de A, B e C. Delta é quem? B ao quadrado. O B é 6, menos 4 põe A, 3, e C é 3. Então, 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 3 dá 12, vezes 3, 36. Só com menos com mais vai dar menos. Então, 36 menos 36, o delta é igual a 0. Lembra da dica anterior? Toda vez que o delta der 0, você terá duas respostas iguais. Utilizando a forma resolutiva de baixo, então, meu P será igual a quanto? Menos B. Só que o B é positivo, então fica menos 6. Mais ou menos raiz de 0, 2 vezes A. O A é 3, então 2 vezes 3. Continuando, fica menos 6 mais ou menos raiz de 0 dividido por 6. Para P1, menos 6 dividido por 6 igual a menos 1. E para P2, menos 6 dividido por 6 igual a menos 1. Porque se eu somar com 0, menos 6 mais 0 vai dar menos 6. E se eu subtrair menos 6 menos 0 vai dar menos 6. Então, a equação tem duas raízes reais e iguais. A raiz é menos 1. Termine as raízes da equação. Agora vou dar outro exemplo. 4y ao quadrado menos 2y mais 1 igual a 0. Calculando o discriminante da equação, meu delta é igual a menos b. B é menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, 4 vezes 4, que é A, vezes C, que é 1, igual. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 1, 16. Menos com mais vai dar menos, então fica menos 16. Menos 16 mais 4 vai dar menos 12. Então, meu delta é negativo. Lembrando da dica, aplicando na forma de baixo, obtemos y menos b. O que acontece? Menos com menos 2, porque o b é negativo. Mais ou menos raiz de menos 12 sobre 2 vezes a. O a é 4, então fica 2 vezes 4. Observe que o conjunto de números reais não existe raiz de índice par de radicando negativo. Então, essa parte aí veremos com os conjuntos complexos no terceiro ano. Logo, a equação não tem raízes no campo dos reais. Lembre-se, tem raízes sim, mas não no campo dos reais. Agora eu vou dar uma dica. Como resolver sem usar a forma de Bhaskara.
soma de raízes, a gente adotou o S, podemos utilizar a fórmula S é igual a menos B sobre A. Lembre, S é igual a menos B sobre A. Para o produto, usamos a fórmula, o produto é igual a C sobre A. Então, se eu sei quem é A, quem é B e C, a soma tem que dar dois valores, que vai ser igual a B menos A. Vamos ver um exemplo? Dada a equação x² menos 4x mais 3. Então, pense em dois números que somados dê 4. Tem tantos, 1 com 3, 2 com 2. Então, vamos lá. Agora pense em dois números que multiplicados dê 3. Tá, professor? Dois números que multiplicados dê 3 e somado dê 4, ficou mais fácil eliminar. Então, esse número será quem? 1 vezes 3 dá 3. E dois números somados que dá menos B, se o B está negativo, tem que dar positivo, 4 positivo. 1 mais 3 igual a 4. E 1 vezes 3 igual a 3. Ficou bem mais fácil. Imagina numa equação tão simples eu usar a forma de baixa. Perdi tanto tempo. Também nas equações, vamos estudar equações biquadradas. Uma equação biquadrada é uma equação do quarto grau, onde só aparecem potências pares da incógnita, isto é, x e x. Ela é da forma ax² menos bx² mais c igual a zero. Antes que me perguntem, pode ser o y², pode ser z², z a quarta. Então, se está x e x, em expoente pares, pode ser qualquer outra variável, desde que sejam as mesmas variáveis e esteja um termo dependente. Então, para resolver a equação biquadrada, podemos usar um artifício, adotar que x² igual a y. Então, temos então a seguinte equação resolvente. x² menos 18x² x² menos 18x² mais 81 igual a zero. Então, adotamos que x² é igual a y² e x² é igual a y. Então, usei o artifício ali, ó. Fica bem mais fácil a minha vida. Então, toda vez que tiver a equação biquadrada, eu tenho que usar o artifício. Então, y² menos 18y mais 81 igual a zero. Agora ficou a equação do segundo grau. Fica fácil resolver. Y é igual a quanto? Menos b. B é menos 18, eu coloquei ali em parênteses, mais ou menos raiz de delta. Delta é quem? B² menos 4 vezes A, que é 1, e C, 81. Lembrando que B é menos 18. Sobre 2 vezes A. 18 mais ou menos raiz. Fazendo devido ao quadrado, você vai ter 324. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 81 também é 324. Sobre 2. Então, 18 mais ou menos raiz de 0 sobre 2. Y é igual a 18 mais ou menos 0 sobre 2. Então, meu Y, meu Y2, ou Y', Y2', depende do livro, o autor, cada um chama diferente. É igual a 9. Agora você volta lá para o artifício, lembrando que eu adotei o quê? x² igual a y. Então, meu x² vai ser igual a 9. Meu x vai ser igual a mais ou menos raiz de 9, que é igual a quanto? 3. Então, achei minhas duas raízes, mais ou menos 3. Aí, no caso, se meu delta fosse maior do que 0, eu teria 4 respostas. Então, é bem tranquilo, você continuaria. Aqui eu só achei o x² igual a 9, mas poderia ter 9 e poderia ter do outro lado 16, então você faria x² igual a 9 e também faria x² igual a 16, se no caso tivesse 16 como exemplo. Só estou citando
O 16 não faz parte dessa equação, mas se tivesse outra resposta para y1 e y2 diferentes, você faria a continuação da mesma forma. Espero ter ajudado. Essa estilo de aula que eu mudei para ficar mais chamativo e ficar mais fácil de compreensão, pois aquele quadro escuro ficava não tão legal. Então, tudo é melhor para vocês. E lembre-se, só podemos ter uma educação de qualidade quando nós fizermos nossa parte para melhorar a educação dos outros. Não basta guardar o conhecimento para si, temos que dividir. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal e compartilhe com os amigos. A intenção é tornar a matemática mais simples e prática.